Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é do Enem 2024, PPL, sobre cálculo estequiométrico. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte: após realizar uma inspeção veicular, um cidadão descobre que seu automóvel a gasolina emite anualmente 3.000 kg de CO2, que tem massa molar 44 gramas por mol. Pensando em compensar esse impacto, resolveu plantar árvores nativas do Brasil eficientes na fixação de carbono. O carbono tem uma massa molar de 12 gramas por mol. Ao pesquisar espécies nativas para esse fim, encontrou os seguintes dados para a espécie angico branco. Então, o primeiro item que ele achou aqui de informação é que a cada 1.000 metros quadrados de plantação dessa árvore, correspondem a uma massa arbórea de 3.520 kg. A outra informação é que a sua massa arbórea contém 50% de carbono e apresenta boa adaptação à região onde o cidadão se encontra. E aí vai vir a pergunta em cima agora. A menor área que o cidadão deve utilizar para a plantação de angico branco, visando compensar as emissões de CO2, é mais próxima de. Então, aqui você tem as áreas, né? Como é área, você tem aqui unidade de metro quadrado, tá? E aí você vê que aqui, numa das informações fornecidas, você tem aqui a relação com o metro quadrado, tá? Então, qual vai ser a nossa estratégia de resolução para esta questão? Tá? Não é uma questão tão complicada, não tem tantos dados, mas, como eu já comentei aqui algumas vezes, quando costuma ter um pouco mais de informações, o aluno não sabe por onde começar a resolver a questão, ok? Então, por isso que eu resolvi trazer essa questão aqui para o canal. E aí o Enem cobra, geralmente ele cobra uma questão com esse tipo de informação. Você tem alguns dados para você organizar, para você saber organizar e chegar na resposta correta. Ele não dá uma pergunta de estequiometria direto. Ele tem uma massa e você chega numa outra massa de um outro composto, ou de reagente, ou de produto. Não, ele costuma dar 2, 3, 4 informações para você fazer relações e chegar na alternativa correta. Ok? Então, a nossa estratégia, separando aqui as informações que importam para nós, são que 3.000 quilos de CO2 tem uma massa molar de 44 gramas por mol, que a massa do carbono é de 12 gramas por mol, que a cada 1.000 metros quadrados da plantação dessa árvore, você tem uma massa arbórea de 3.520 quilogramas. E que a massa arbórea, massa da árvore, é 50% de carbono. Tá? Então, quando a gente vem para cá, nós podemos ver que tem algumas relações que a gente vai fazer aqui, tá? Não tem nada de outro mundo aqui, é bem tranquila a resolução dessa questão. Dentre as outras que eu já coloquei aqui no canal e que eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima, essa daqui não tem tanta informação como algumas outras questões do Enem, tá? Então, essa daqui, a resposta tem que estar em metro quadrado. Então, essa daqui é a última relação que será feita, tá? Porque quando a gente chegar na relação de metro quadrado, a gente já vai ter a resposta. Então, por onde nós vamos começar? Nós vamos começar por essa informação. Então, nós vamos montar uma equação química do dióxido de carbono formando carbono e oxigênio, e aí nós fazemos a relação de CO2 com carbono, ok? Então, nós vamos partir aqui do CO2, que tem uma massa de 44 gramas por mol. Então, quanta vai ser a massa relacionada com os 3.000 quilos em relação ao carbono? E aí nós vamos ter aqui uma massa de carbono. Aí, essa massa que nós encontrarmos, ela vai ser 50% da massa arbórea. Então, 100% da massa arbórea vai ser quanto? E aí nós vamos chegar numa informação. E aí esse valor que eu encontrar para o carbono vai ser 50% da massa arbórea. Então, eu faço 100% quanto seria. E aí, esse 100% eu vou relacionar com essa última relação. 1.000 metros quadrados dá para 3.520 quilogramas. Então, a massa de que nós encontramos vai estar para que área? E aí nós chegamos na alternativa correta, tá? Então, são três contas aqui. Nós começamos aqui pela relação do CO2 formando carbono mais oxigênio. E aí, a relação final vai ser a quantidade que nós encontramos de carbono vai estar relacionado com essa última relação que é feita aqui.
tá certo? Então, sem segredo, vamos lá. Então, tenho aqui o dióxido de carbono, aí ele é composto por carbono e oxigênio, então nós temos aqui a massa molar do CO2 e a massa molar do carbono, tá? Então, essa equação ela está balanceada, é importante você verificar, sempre que for uma questão que envolve equação química, ele pede algum dado em cima da equação química, verificar se a equação química está balanceada, tá? Então, aqui é um carbono aqui, dois oxigênios aqui. Então, todos os coeficientes estequiométricos aqui são 1, tá certo? Então, eu vou colocar aqui a massa molar do CO2, vou colocar aqui a massa molar do carbono, o oxigênio para nós não importa aqui, tá? Você precisa colocar ele para balancear a equação, mas para a estequiometria que nós estamos fazendo por essa questão, o oxigênio não entra na jogada, certo? Então, nós temos aqui a massa de CO2, então essa massa ela vem para cá, ok? E aí nós vamos descobrir a massa de carbono, ok? Então, aqui, grama com mol cancela com grama com mol, tá? Não preciso fazer conversão de unidade. Ah, se aqui está em grama, aqui está em grama, preciso passar aqui para grama? Não, porque aqui essa grama por mol estaria no numerador, essa grama por mol ela estaria no denominador, então elas vão se cancelar, porque essa vai estar em cima e essa vai estar embaixo. Então, a unidade que vai sobrar de x vai ser em quilogramas, certo? Então, aqui eu multiplico em cruz, 3.000 vezes 12 dividido por 44, tá? Isso que eu vou montar aqui. Então, o x vai ser igual, multiplica em cruz, ó, 3.000 vezes 12, 3.000 vezes 12, e aí quem está com o x ele desce dividindo, por isso que fica dividido por 44, certo? Poderia dar uma simplificada aqui, poderia dividir aqui por 2, por exemplo, tá? Ou por 4, tá? Para já fazer uma simplificação só, mas o que importa aqui é que vocês entendam o raciocínio da questão. Aí fazendo essa multiplicação e dividindo por 44, isso aqui dá 818,2 quilogramas de carbono, tá? Então, a relação dos 3.000 quilos de CO2, eu vou ter uma relação aqui de 818,2 quilogramas de carbono sendo produzidas, tá certo? E aí, por que eu fiz isso aqui? Então, a gente já usou essa informação, essas duas informações já foram usadas, tá? Aí, agora a gente sabe o quê? Que 1.000 metros quadrados de plantação dessa árvore corresponde a uma massa arbórea de 3.520 quilogramas, tá? Só que esse valor que nós encontramos de carbono, que é 50% da composição da árvore, então a gente tem que fazer essa relação aqui agora. Então, a massa arbórea contém 50% de carbono, ó. Aqui a massa molar do carbono. Aí a massa arbórea é 50% de carbono. Então, essa relação é feita com essa daqui. Então, como a gente precisa da massa aqui em quilogramas, para depois fazer essa última relação, que 1.000 metros quadrados está para 3.520 quilogramas, então essa massa que nós encontrarmos vai estar para quantos metros quadrados, que é a resposta. Então, a gente deixa a massa no numerador e no denominador fica 50%, ok? Porque essa massa de carbono, da massa arbórea, corresponde a 50% de carbono. E esse valor que nós encontramos é carbono. Então, como esse valor que nós encontramos é carbono, e a massa arbórea contém 50% de carbono, então a árvore total, quanto vai ser a massa dela? Tá certo? Essa é a relação que a gente está fazendo. Então, 818,2 kg de carbono é 50%. Então, 100%, que seria a árvore toda, qual que é a massa? A gente vai ter isso aqui. Ok? Aí posso simplificar aqui, ó. 50 dividido por 50 dá 1, 100 dividido por 50 dá 2, eu multiplico 2 vezes esse valor. Eu vou ter aqui 1.636,4 quilogramas. Tá certo? Então, agora sim, a massa arbórea total é 1.636,4 quilogramas. Tá? E aí a gente vai para a relação final, que 1.000 metros quadrados correspondem a 3.520 quilogramas. Então, 1.636,4 quilogramas correspondem a quantos metros quadrados? E a gente chega na resposta, ok? Então, a última relação que a gente vai fazer é a seguinte. Como a gente quer a resposta em metro quadrado, como as alternativas estão em metro quadrado, o que a gente vai fazer? Que 1.000 metros quadrados está para 3.520 quilogramas. Então, esse valor aparece no denominador, tá? Percebam que é sempre a relação, ó, sempre o equivalente. Esse valor que nós encontramos, que é carbono, é o equivalente a 50%. Por isso que a gente fez isso aqui, tá?
1.000 metros quadrados é o equivalente a 3.520 quilogramas. Por isso que a gente colocou esse cara aqui. Então, esse valor ele desce aqui, ok? Esse valor ele desce. Aí, quilograma cancela com quilograma, a gente já vai obter a resposta na unidade da alternativa, tá? Então, aqui dá para simplificar, tá certo? Então, dá para cortar um zero aqui, tá? Dá para fazer algumas simplificações, e aí você fazendo essa multiplicação e dividido por 3.520, a gente chega num valor de 464,9 metros quadrados, tá? Os valores das alternativas não são tão próximos. Então, o que você pode fazer? Você podia fazer alguns arredondamentos, tá? Então, aqui você poderia colocar 820 sem problemas, tá? Aí você colocava aqui o 820, você chegar no valor próximo disso aqui, ok? E aí você pegava aqui e dividia depois aqui por 3.500, tá certo? Você podia fazer essa aproximação. Com certeza você vai chegar aqui num valor que não vai te deixar dúvida qual que é a alternativa correta, certo? Mas aqui a alternativa está como 465 metros quadrados, tá? Isso aqui é praticamente, né? Se a gente levar em consideração as regras de arredondamento, isso aqui são 465 metros quadrados, certo? E a gente vem aqui para a alternativa, ó, 230, ó, como os valores são distantes, ó. Então, se você colocar lá de 818 para 820, não vai estar dentro, não vai fazer com que você escolha a alternativa errada, tá certo? As alternativas são muito distantes e o Enem, os vestibulares, muitas vezes, a não ser que os valores sejam próximos, ele quer justamente que você faça esses arredondamentos, ok? Então, quando a gente olha para cá, ó, a alternativa B tem 465 metros quadrados, tá certo? Então, nós chegamos aqui na alternativa correta, alternativa B, ok? Então, uma questãozinha do Enem tranquila, tá? No 2024 não tiveram tantas questões complexas, tantas questões consideradas de um nível mais difícil, pelo menos em relação aos cálculos principalmente, mas você viu que a gente fez aqui com três análises dimensional, 3 regras de 3 aqui, a gente consegue chegar na alternativa correta. O que você tem que ir treinando é perceber que 1 metro quadrado é a resposta, é a unidade da alternativa. Então, a última relação que você vai fazer seria com 1 metro quadrado. E analisar que uma coisa vai sendo levada à outra. Então, o CO2 levava para o carbono, aí o carbono... Por quê? Porque no início eu tinha duas informações do CO2. Eu tinha a massa que é gerada de CO2 e eu tinha lá a massa molar do CO2. Então, você começa, bom, eu não tenho a massa de carbono e a massa molar do carbono. Não tinha só uma informação do carbono. Então, quem que eu tinha duas informações para começar a fazer as relações? O CO2. Então, você sabe que o CO2 é a primeira relação, porque você tem duas informações dele e dos outros componentes você não tem. E você sabe que a última relação vai ser 1 metro quadrado com a massa arbórea. Por quê? Porque a alternativa está em metro quadrado. Então, essa vai ser a última relação. Ok? Então, se você começa a treinar, você começa a ter essa visão, as questões de cálculo estequiométrico do Enem começam a se tornar mais fáceis, porque esse é um estilo de cálculo estequiométrico do Enem. Ele não foge desse estilo, pelo menos até 2024, dos anos anteriores até 2024, ele não fugiu desse estilo de colocar várias informações, mas pela análise da unidade você consegue chegar, você consegue saber quais são as sequências de cálculos que você vai fazer, tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiria resolvê-la ou não, e vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!